Esse outro, ele é pouco pequeno, mas ele tem uma história também especial. Assim, eu achava eles um gênio. Falei, nossa, esses caras são um gênio. E eu gostava de estar no meio deles. Esse aqui foi acho que o último que eu joguei que teve uma conquista significante, que foi... E foi quando eu voltei a jogar xadrez. Eu fiquei um tempo sem jogar xadrez, porque... Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Portal de Bits. O podcast do professor e da professora antenados em tecnologia. Meu nome é Michele Moraes e aqui o futuro sussurra aos ouvidos dos ousados, revelando segredos àqueles que têm a coragem de pegar a chave e abrir o portal do conhecimento. Então, eu convido você, gire a sua chave, que nós vamos abrir o portal de Bits. Chaves na mão, é hora de entrar no portal de Bits. E o nosso convidado de hoje é o professor Cleiton Eric Mendes dos Santos. Ele que é professor de xadrez e está no último ano do curso de Direito. E ele vai falar conosco sobre xadrez, educação e tecnologias. Olá, professor Eric. Olá, Que bom tudo jóia? você ter Tudo bom? aceito o convite de estar com a gente aqui hoje. Muito Sempre uma obrigada. honra, né? Fico feliz pelo convite. E a gente vai falar bastante hoje sobre xadrez, você que trouxe aí todos os seus... Quer dizer, não são todos, né? Eu sei que muitos estão na mochila, não coube na mesa. Não, eu trouxe os mais que tem mais história pra contar. A história é uma coisa que a gente adora ouvir. Como você começou a gostar de xadrez? Partiu de onde? Teve alguma experiência? Alguém que te incentivou? Foi um filme? Começou como? Conta pra gente. Pois é, a minha história é bem sem graça no começo do xadrez, porque eu comecei primeiramente interesse, né? Eu sempre fui do ambiente escolar. A minha escola tinha um projeto chamado Mais Educação. Era um projeto do governo, uma escola pública. E aí eu sempre fiquei muito envolvido em questão de esporte. Eu não podia, qualquer coisa que estava competindo, podia ser dominó, eu queria estar no meio. Eu falei, não, eu quero muito competir. E é tão animado, né, quando as escolas têm esses projetos. Tinha esse projeto aí. E aí eu ia, a parte matutina ia pra escola pro projeto. Aí tinha artesanato, informática, letras. Você podia escolher o que você eu queria? fazia todos, né? Você fazia todos, Você podia ótimo. escolher, mas eu fazia todos. Legal. Porque todo dia tinha duas oficinas pra fazer. E eu queria todo dia na escola. Perfeito. Aí eu fazia todos estavam disponíveis. Aí tinha os esportes, que era futsal, basquete. Só não tinha o xadrez, mas eu tava lá envolvido em questão do esporte. E aí, só que eu nunca achava meu espaço. Tava com o pessoal do basquete, o pessoal do futsal, o pessoal do vôlei, o pessoal da dama, o pessoal jogava dama, né? Eu jogava bastante dama. E eu nunca achava meu espaço. Não, eu jogo bem, mas não jogo o suficiente pra me destacar e tal. E aí foi nessa caminhada que te inspirou, né? Que você teve essa inspiração. Isso, eu sempre estava no ambiente escolar, mas eu nunca achava meu espaço. Falei, o que eu vou fazer, né? Eu só jogo tudo, mas não sou bom em nada, né? Mas eu gostava desse meio competitivo. E aí o professor apareceu com esse projeto do xadrez, que era uma coisa nova na escola pública. E ele tinha mencionado que os jogadores, os melhores, poderiam representar a escola, o estado, em competições. E foi onde eu pensei, pô, viajar de graça. Eu ouvi bem, é comigo mesmo, viajar de graça é comigo. Que falei, beleza. Eu quero esse negócio, eu quero competir. Aí eu falei, pô, jogo dama relativamente bem, porque meu pai, meu tio jogam bastante dama. E você gosta de jogar dama hoje? Gosto, eu jogo bastante com meus pais, com meu tio. Joga bastante dama e aí eu jogo ok dama, jogo de tabuleiro, pode ser que eu jogo bem esse negócio, né? Já meio, meio convencido. Aí eu fui começar a aprender e comecei a ter as dificuldades. Cara, pô, cavalo, não entendo como é que... Cavalo em L? Como assim? Que negócio que é esse? Conta pra gente um pouco o que o cavalo anda em L, né? O peão. O cavalo, ele é a única peça que ele pode pular as demais peças. Por cima, né? Por cima, E aí ele tem uma fórmula para se mover no tabuleiro. Que ele vai andar 2 casinhas para frente e 2 pro lado. Vamos mostrar o cavalo aqui? Ele vai fazer, a câmera 2 é a sua, essa? Ele vai fazer uma simbologia, né? Esse é o cavalo. De um L no tabuleiro. É por isso que o pessoal fala, ele anda em L. Só que eu não entrava na minha mente. Aí o pessoal, como a gente aprendeu tudo muito rápido para jogar torneio, aí eu perguntava pros meninos que já sabiam jogar, e eles falavam, anda em L. Aí, como assim, L? Aí às vezes eu fazia um L maiúsculo, um L minúsculo. Tava errado. Perfeito. Acertava na até sorte. acertar. Aí quando eu fui jogar o primeiro torneio, aí eu joguei assim, sem mexer os cavalos. Falei, pô, não posso mexer cavalo porque nos torneios você comete 2 regular, que é lance impossível. Eu joguei a dama por um lance que não pode ir, não acontece.
Aí Então, irregular é isso. eu mexi o cavalo errado, fiz uma L maiúsculo. Irregular é fazer algo irregular, né? O que nome não já tá pode dizendo. fazer, Ilegal, não tá? existe o lance. Aí eu ficava com medo de mexer o cavalo e tomar irregular. Aí eu joguei o primeiro torneio sem mexer os cavalos. Aí eu tinha uma dificuldade enorme em questão da movimentação de peça. Então eu comecei com muito obstáculo. Falei, pô, sou muito ruim nesse negócio, por que eu tô fazendo, né? Aqui nesse meio. Só que daí eu comecei a perceber que era questão de atenção. De você prestar mais... E é um jogo de atenção, né? Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar essa parte da questão da atenção. E você também tem que pensar na próxima jogada. Ainda tem isso aí, né? Exatamente. Você tem que pensar no que você quer fazer, no seu plano. E tu tem que pensar no plano do adversário, porque também é um jogo em conjunto, né? Eu não posso pensar só o que eu quero fazer, porque o adversário também joga, né? Então a gente tem que estar vigiando o que eu quero fazer e com o que o adversário quer fazer. E aí você nos contou que teve, primeiro, essa inspiração parte do projeto da sua escola, um projeto lindíssimo, né? Eu estava no ambiente escolar. Que você queria viajar, né? Queria viajar, de graça. Nunca conseguiria, né? E aí vem essa inspiração. E como que surgiu essa vontade de ser professor de xadrez? Hoje o professor Eric, ele dá aula em colégio particular, também em grupo, individual, e atua sempre também em torneios, né? E preparando estudantes para torneio também. Exatamente. Como é que surgiu também a vontade, assim, de dar aula? É porque eu já estava dedicando, falei, pô, tô dedicando ao xadrez. E aí quando você vai acrescentando, tem uma maturidade maior, vai precisando também a parte financeira, começa a surgir dívidas a mais, eu falo, pô, poderia estar monetizando esse conhecimento de alguma maneira, né? Ensinando a galera, ou fazendo algo em próprio. Conseguir também, né, continuar nesse meio, me divertindo, é um esporte que eu amo de paixão. E também é uma forma de conseguir monetizar em cima disso. Falei, pô, por que eu não conseguir ganhar algo em troca desse Você é expertise. Isso é coisa de jogador de xadrez. Aí eu fiquei... Você monetizar o seu conhecimento, Exatamente. isso é incrível. E, inclusive, não é educação formal, não está na BNCC como obrigatório. Então, as diretrizes educacionais não falam sobre isso, mas como que o xadrez é importante, não é, professor? Exatamente. Para a matemática, para a estatística, até para saber lidar com situações de frustração. Por exemplo, no torneio, uma criança vai chorar, vai ver que perdeu, nem sempre ele vai ganhar, né, ou ela. E aí é uma forma também de educar emocionalmente. Exatamente. O xadrez é perfeito. Então você já se mostrou mais do que inteligente, porque monetizou seu conhecimento, né? Muito Exatamente. bom. Esse ponto que você falou do xadrez, a questão de lidar com as derrotas, é muito importante. Eu sempre fui muito competitivo, então eu perdia, eu nunca passava pelo estágio de raiva, eu sempre passei pelo estágio, falei, pô, meu adversário, chegava em casa e falei, mãe, perdi, mas o cara jogava demais, o cara jogou muito comigo. Você reconhecia, né? Eu ficava admirado, falei, cara, como é que esse cara quer jogar? Eu quero ser igual a ele. E aí você anotava as jogadas em casa para relembrar? Então, eu no começo eu não anotava, porque... Tá. Questão de hábito? É de maturidade mesmo. Não sim. sabia que era tão importante você anotar os lances, assim, para poder rever onde errou. Eu não costumava anotar, mas depois eu fui percebendo que a parte de você analisar as partidas era importante. Você aprende, pô, eu cometi esse erro, não posso cometer esse erro novamente. Então, você vai aprendendo com os seus próprios erros. Eu errei nisso. Beleza, não posso fazer isso. Aí que você estava falando sobre o xadrez, de lidar com a derrota, às vezes tem aquele paradigma. Eu falei, pô, o xadrez é um jogo, eu costumo falar que é um esporte, né? É um jogo, eu costumo falar pra mim, é o meu pensamento dele, e ele fala, isso é um jogo. Eu falei, não, um jogo, um videogame, nada contra o videogame, eu gosto muito de videogame, mas um videogame, eu quero dar uma cambalhota. Sim. Você vai conseguir. Eu quero dar um poderzinho aqui. Vai conseguir. Então, perfeito. O videogame, você consegue se divertir, porque tudo que você quer fazer, você faz lá. É verdade. Aí no xadrez, não. Você é o rei, é uma vida que não existe. No xadrez, eu falo, pô, eu quero ganhar essa partida aqui, eu quero aplicar essa ideia aqui. O adversário, ele não vai ser tão fácil. Então, geralmente, no xadrez, até para os grandes mestres, os jogadores experientes, eu estava até conversando com o mestre num evento passado, falou, pô, o xadrez, ele tem esse lance de você sempre, nunca tá com prazer, você está jogando sempre com frio na barriga, com aquela tensão, com aquele nervosismo, medo de cometer um erro e tudo por água abaixo. Então você nunca tá no prazer assim, tô me divertindo pra caramba aqui, você nunca tá no prazer, você sempre tá no desconforto. Só que uma hora ou outra você consegue aplicar uma ideia legal, vence a parte daí, vem aquele processo de endorfina, fala, nossa, né? O jogo, o gamezinho, um Fortnite, vamos dar esse exemplo, você é um rei ali, você tem a arma que quer, você tem a skin que quer, você corre de uma forma que realmente seu corpo não corre, você pode usar a bebida que quer, ter mais força, mas o jogo do xadrez
vai depender da sua capacidade cognitiva E também mesmo. do oponente. É real, e do oponente, mas de verdade, não é uma invenção, não é uma simulação da vida. Isso que você falou é muito perfeito. Mas a conversa tá muito boa, só que eu quero a sua chave. A gente tem um quadro aqui que o convidado nos traz uma chave e vai representar as chaves que abrem as portas do conhecimento. A chave que desbloqueia o saber. E aí você traz já vários desbloqueios aqui, né? Eu já tenho muita pergunta para te fazer. E a pergunta que não quer calar. Você trouxe a sua chave? Sem dúvida, trouxe a minha chave e a minha chave é uma peça de xadrez. Nada mais justo do que trazer. Gente, eu amei! Ela é uma peça-chave. É porque eu jogo xadrez também, tá, gente? Então, eu estou entendendo que o peão é uma peça-chave. Ela é a chave. E a gente, o que é incrível, né? Algumas pessoas comentando sobre o podcast, porque teve convidado que trouxe uma chave Pix dele, né? Solicitando o depósito. Foi engraçadíssimo. Um outro convidado trouxe um token que criptografa mensagem, que ela é uma chave que vai bloquear. Tipo na blockchain, né? Fica Isso, preso. e ele vai criptografar, né? Está aqui essa chave. Legal. Então são chaves assim que não necessariamente é uma chave de uma porta. É uma chave de um cadeado. E aí você traz uma peça-chave. Fala pra gente a história dela. Então, quando ela falou sobre chave, né, eu fiquei até em dúvida, que peça eu pego, né? Aí tem tanta peça atrativa, como a dama. A dama, que peça ela mais é forte, fortíssima, tabuleiro, né? O rei, que é a peça Eu mais mesmo, quando se importante. capturar minha dama, eu perco toda a minha força. Confesso pra você. Geralmente a pessoa desanima, porque Desanima. Entre grandes mestres também, inclusive, o cara perde a dama sem compensação nenhuma, de graça, ele abandona, porque é quase impossível, estatisticamente, vencer sem a dama. Exatamente. E aí eu pensei muito sobre a dama, sobre o rei, porque o rei também é peça interessante, é uma peça valiosa, é a peça mais valiosa do jogo. Pensei na torre, que é a peça que você consegue locomover entre todas as horizontais possíveis no tabuleiro. Pensei no cavalo, que a gente acabou de falar dele, que é a peça que pousa outras peças. Então tem bastante peças com características. Bispo, né? O bispo, que anda sempre na diagonal, né, do E tabuleiro. ele ajuda muito para um checkmate. Todas as peças ela tem bem coordenadas. O seu potencial. Elas atingem o potencial máximo Sim. da estratégia do jogo. E aí eu pensei tantas peças, né, poderosas aqui para trazer para vocês. Eu trouxe a peça de menos valor, que é até uma sátira, né? Mas essa peça também, que é de menos valor, ela também é a única peça que pode se tornar a peça mais forte do tabuleiro, porque tem um lance no xadrez que o peão, quando ele chega no final do tabuleiro, do território inimigo, ele pode ser coroado, seja cavalo, seja bispo, seja dama. Geralmente escolhe Eu não sabia que ele podia ser coroado a outra peça além da dama. pode não ser coroado também. Porque às vezes não sabia. tem um caso, inclusive tem uma partida minha, uma história legal, que eu tava jogando um torneio, aí meus alunos estavam assistindo a partida, e eu tava jogando com o mestre, e minha situação era ruim na partida, Sim. eu tava muito, muito apertado. E aí, eu tinha a chance de fazer a dama. O meu oponente tinha um rei, torre e bispo. E eu tinha rei e peão. E eu tava quase promovendo. Se eu promovesse dama, materialmente, a dama ela vale 9 no tabuleiro. Cotação de peças, a dama ela vale 9. A torre ela vale 5 e o bispo ele vale 3. Ah, o bispo vale menos. Ele vale menos. E aí eu teria uma vantagem material se eu coroasse dama. Só que eu tava levando checkmate em 3 lances. Não, checkmate em 2 lances. Então, se eu coroasse dama, eu teria uma vantagem, que a dama ela é mais fácil de coordenar. Por Sim. mais que ele tenha 2 peças, eu consigo locomover mais, tem mais chance de coordenar e conseguir ganhar a partida. Só que se eu coroasse dama, eu levava mate em 2. Aí eu coroei cavalo, cheque. Aí tinha perpétuo, cheque. Né? Eu ficava dando cheque, cheque, cheque. Tinha um perpétuo, porque o rei dele estava entre os peões. Aí ele não tinha pra onde o rei ia, eu dava o cheque e capturava a torre. Sim. Eu capturava a torre, aí ficava bispo e cavalo, aí empatava o jogo, tecnicamente. E aí se eu colocasse dama, que era a peça mais valiosa do tabuleiro, uma peça mais forte, eu perderia a partida, porque eu deveria checkmate em 2. Aí meus alunos, nossa, professor, você tá doido? Você não colocou a dama? Eu falei, não, se eu colocasse a dama, eu perdi o jogo. Eu salvei a partida, empatei a Pura partida. Porque estratégia. às vezes a Incrível. gente olha o valor material, a gente não tá olhando o valor da estratégia como um todo. Entendi. Perfeito. Aí Por isso só que quem eu- sabe mesmo, porque primeiro eu não sabia que poderia promover
é quando o peão chega até o território do O inimigo. peão, ele não pode, ele só não pode promover o rei, porque não pode existir 2 reis no tabuleiro, Ah, e ele tá. mesmo, ele não pode chegar lá e permanecer do ele jeito que ele mesmo, tá. Eu entendi. quero ficar peão, não. Ah, você tem que não, ser ninguém coroado. quer, porque até o ser humano quer evoluir, Quer né? evoluir, Ah, eu exatamente. nunca ia querer continuar sendo peão, com certeza. Exatamente. Mas assim, em cada frase sua, em cada palavra, né? Por exemplo, você falou de perpétuo, você falou de mestre. Por exemplo, o que é o mestre, né? Por que essa pessoa é mestre? Isso, E você falou em mate em 2. exatamente. Então explica pra gente O o que é per- mestre primeiro. Que é mestre, né? Mestre é quando um jogador ele atinge pré-requisitos em torneios ou em alguma coisa específica, em pontuação, ele concede o título de mestre. E tem vários títulos de mestre. Tem o mestre Sim. nacional, tem o mestre FIDE, tem o mestre É uma internacional. pessoa E tem que... um grande Entendi. mestre, isso, é uma pessoa. E aí ele ganha um título, é como se fosse um karatê. O pessoal tá mais Sei. acostumado. E ele é Aí- mais respeitado, então, né? Quando Ele ele é mais chega lá no respeitado, torneio, porque- todo mundo quer fazer selfie com ele. Porque ele conseguiu o título, não foi fácil, né? Então É. ele quer saber, que já sabe que é um jogador forte, né? Ele tem um título porque ele jogou um torneio forte com outros mestres, possivelmente. E ele foi Entendi. muito bem, então quer dizer que é um jogador forte. Entendi. E aí, igual no karatê, o cara tem a faixa branca, faixa preta, tem as faixas, né? E é a mesma coisa na titulação. Tem o mestre nacional, nos primeiros títulos de mestre, aí tem um mestre, tem um candidato a mestre, né? Que é os- Ah, tem um candidato. aí tem o mestre FIDE, que já é o mestre considerado pela Federação Internacional de Xadrez. Aí tem um mestre internacional e tem um grande mestre. Que é a Entendi. última titulação do xadrez. Então, tipo, o Carlsen, como é que Ele é um chama? grande mestre. Ele é o grande Ele é um mestre. grande né? mestre. Ele atingiu todas as classificações de mestre possível. Entendi. E ele é bem famosão hoje. Ele atualmente, ele não é, ele acho que tem mais de uma década que ele está reinando, No né? topo, né? No topo, porém, esse ano em específico, o último título que teve, ele abdicou. Ele falou, não quero jogar. Já cansei, já É. provei pra mim mesmo que eu Eu sou não bom, quero jogar, já mas- sou maravilhoso. Ele colocou umas exigências dele lá Entendi. e tal, e ele falou, não quero jogar. Ah, Aí ficou o pessoal que não se abdicou do título, aí como o título fica em aberto, precisa de algum representante. Sei. Quem que é o melhor atualmente? Se o melhor ele não quer jogar, então vamos colocar a galera pra jogar. Ah, entendi. Foi isso que a FIDE fez, aí colocou o pessoal que tava jogando. Aí atualmente é o Ding Li, que é da China. Ele é o atual campeão mundial. Ah, Aí a gente tem agora um caso que, inclusive, está falando sobre a tecnologia, sobre esse caso recente que vem ascendendo, não só tão distante como o próximo, porque a gente está acostumado, igual o Magnus Carlsen, ele começou a destacar já no xadrez, por volta dos 12 anos ele já estava destacando. muito jovem. Muito jovem. Muito jovem. E aí a gente está tendo casos recentes, casos próximos a gente de criança, sabe, super gênias, super dotada. Incrível. A gente tem aqui na América do Sul, aqui na Argentina, o Faustino Sim. Ouro. Ele, eu acho que se não me engano, ele tem 10 anos, ou Novo. uma coisa assim. Ele bateu o recorde internacional de atingir titulação. Nossa, é uma superdotação. É incrível não isso, não sabe nem gente. falar, a gente já tá jogando, É. batendo de frente com jogadores assim, Entendi. que já passou E uma ele vida pode estudando. jogar com a pessoa que é mestre, que não tem idade dele. Tipo assim, ele é 10, deve ser ou sub-10 ou sub-12. Pode jogar como Isso. adulto? Pode jogar com adulto, tem Ah. os torneios. Tem os torneios da categoria dele, mas tem os torneios com adulto. Inclusive, ele vem Entendi. destacando em torneios com adultos. E você falou do perpétuo, né? O que é perpétuo e depois o que é mate em 2? Perpétuo é quando, por exemplo, entra uma situação de repetição. Eu vou para um Certo. lado, se eu for para um lado, eu vou achar checkmate. Entendi. Fica quero- sambando, que É, eu chamo. não Vai quero- e volta, vai eu e não quero volta. checkmate, quero ficar aqui. Aí o oponente não quer arriscar. Aí fica os dois Entendi. indo e voltando, e repetindo. Sei. Aí, muitas vezes é situação de cheque. O rei vai para um canto, cheque. Aí vai repetir. Aí o árbitro vê um negócio desse, assim, essa O situação. árbitro, às vezes, Fala os algo. próprios jogadores, eles vão ver que não vai pra Ah. lugar nenhum, eles vão querer ficar ali perdendo tempo, vão querer acabar Então logo. isso é perpétuo. Isso é um E quem vai perpétuo. ganhar? É Aí empate? resulta no empate, Acaba resultando no empate, Entendi. geralmente. E o mate em 2? E o mate em 2, ele é uma posição de tática que se repete no tabuleiro. Certo. O próprio nome diz, né? Checkmate em 2 lances. Aí tem padrões que se repetem. Aí o jogador olha assim, caramba, alerta, padrão. Vou botar um mate em 2 aqui. Mate em 2. Aí ele arma pra dar checkmate em 2 lances. Entendi. Nossa, eu acho tão lindo quando eu vejo assim um mate rapidinho, muito bonito. Agora, assim, como eu jogo, o nome que eu chamo é Café com Leite. Café com Leite é aquele jogo que não usa o relógio. Vamos mostrar o relógio para o pessoal Vamos conhecer? sim.
Esse é o relógio, né? Que o professor pode ensinar melhor. Então, eu nunca joguei com relógio, né? O meu jogo é mais uma brincadeira. Então, assim, quando eu ou capturava ou ganhava, eu praticamente, assim, chutava o rei. Porque eu queria ver o rei caindo. E hoje, olhando os torneios, não tem isso. Entendeu? Assim, eu pegava, tipo assim, a minha dama, eu fazia assim mesmo, pra o rei cair, porque eu achava bonito. E não tem isso, né? E pelo contrário, é um jogo muito diplomático, aperta a mão, assim, muito sério, né? Eu mesmo, pra ser sincero, com os meus amigos, a gente sempre joga zoando, sabe? Toma essa pedrada. Eu quero jogar assim. Joga assim. E quando eu jogo dominó é assim. Nós joga... Você não é páreo para mim, é assim que eu faço. A gente fala assim, todos os bons costumes, os bons modos, vai ficar de lado aqui. Agora aqui a gente vai... Aí fica... Mais fala do que joga. Então, com nossos amigos que jogam xadrez, a gente mais fala do que joga. É uma falação... E em torneio não fala nada, né? Um silêncio. E aí em torneio é outra ocasião. Em torneio é algo mais sério, até mesmo porque tem crianças, tem uma galera nova entrando, a gente tem que se portar como exemplo. Né? Então, no torneio, a gente sempre tenta manter o exemplo. Não vou derrubar o rei do colega, porque pode, derrubar meu rei, pode fazer mal, pra pessoa, então, questão de desrespeito e tal. A gente sempre tenta manter nos torneios, eu até falo com meus não brinca em torneio, não pode brincar assim. Não desrespeite, né? Pode não brincar desrespeitar assim, pode brincar assim, por exemplo, acabou a partida, ou antes de começar o torneio, quer jogar umas partidas e quer brincar, beleza, mas vai mesmo assim filtra, porque nem toda pessoa, ela sabe lidar com brincadeira. Aí você tem que conhecer muito bem as pessoas. Então, com os meus amigos, eu jogo brincando, se xinga, eu falo, toma essa, idiota e tal. Mas assim, nos torneios, não. Nos torneios, seriedade. Sempre mantendo a postura. Até mesmo para servir de exemplo. As crianças, outros jogadores também olham e falam, não, quero... E aí a gente vai começar a pegar a chave, né, aqui, né, falar um pouco de tecnologia. Como é que você vê, assim, o uso de tecnologias no xadrez? Porque eu mesmo não sou dessa época, porque eu soube que tem tabuleiro com, eu não sei dizer o nome, eletrodos, não sei, e que ligam o computador e toda a análise da jogada, assim, coisa muito elaborada. Como é que você vê essa tecnologia? Até para anotação, está sendo substituído por sistemas, plataformas, aplicativo, se você conhece algum aplicativo que você até orienta para os seus estudantes. Fala alguma coisa assim de tecnologia pro xadrez, ou então sites, né, de jogo. A tecnologia, eu acredito que ela vem para agregar. Lógico, a gente tem que... Eu sempre prego pelo equilíbrio, sabe? Muitas vezes a pessoa fala, não, tecnologia, que a gente tem uma questão, tem uma ponte histórica, sabe? Tem a questão dos livros, que a galera mais antiga usa os livros, tanto em outras áreas também, tem a galera que usa os livros. E cada livro grosso, desse tamanho, gigante. Geralmente a leitura no xadrez ela é mais maçante do que uma leitura comum de conhecimento. Eu vou ler, porque tem a questão de você fazer os lances, e aí cada lance tem pensa numa árvore, sabe? Esse lance aqui poderia gerar essa possibilidade, poderia gerar mais essa possibilidade. E muitas das vezes, quando a gente está fazendo uma leitura no xadrez, a gente vai lendo ali uma linha de raciocínio, uma variante específica, aí o autor fala, mas se seguisse por esse ponto, a gente tomaria essas decisões. Acaba que a gente gasta, para ler uma página, a gente vai gastar ali uma porrada de tempo. Então é uma leitura mais maçante, digamos assim. Mais maçante. Se fosse um vídeo, talvez uma criança de 5, 6 entendesse mais. Um vídeo também, tem bastante vídeo hoje. Você deveria ter o seu canal, é o desafio que eu tô lançando aqui. Porque o canal é muito legal, eu acho que aprende, é a linguagem hoje do jovem, né, para aprender. Eu não estou assim, vamos dizer, rechaçando o livro, acho que o livro é tudo, mas realmente essa parte é manter esse equilíbrio que você fala, né? Às vezes tem um vídeo ali, já tá uma pessoa conversando, falando sobre aquele tema, às vezes a pessoa lê, demora um pouquinho para ela compreender o que ela tá lendo. E você já pensou em ter um canal seu? Eu já pensei, mas é questão de tempo, né, pra você dedicar, porque quando você vai fazer algo, ainda mais pra internet, que é a tendência, né, cada vez mais... E quando não é ao vivo, tem a questão da edição, que é bem... se não tem uma equipe pra editar, é bem custoso, viu? Bem custoso, dá um trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é uma medicina para o mundo, que eu vejo, assim, ajudar o próximo através do conhecimento. Exatamente. E algo também que quando tem aquela coisa que a gente... Ditado, quando você fala, quando você ajuda o próximo, você também... tá se ajudando, né? Quanto mais pessoas detêm o conhecimento,
mais decisões melhores para o mundo a gente terá e sucessivamente todo mundo será Exatamente. beneficiado. E quais são as tecnologias que você usa? Alguma plataforma, algum site? Eu gosto muito do Lichess. O chess.com também é uma plataforma boa, mas em específico eu vou deixar o Lichess aqui como recomendação primordial, porque ele tem umas trilhas, né? E você pode jogar com outros jogadores e tem várias abas, jogar, jogadores, para pesquisar jogadores, e tem uma abinha lá escrito aprender, que é onde eu vou deixar aqui a minha recomendação, porque ela tem umas trilhas muito legal, Que legal! tem estudos de mestres, inclusive, já feito com as inteligências artificiais, eles vão lá pegar, com certeza pega a linha lá, linhas específicas de abertura, fala, a gente vai estudar uma abertura, aí ele pega a engine lá, coloca lá, vai ver as maiores avaliação. E o que eu acho legal, que eu falei do equilíbrio, sobre a tecnologia e os livros, né? porque tem essa questão humana, porque se a gente for ficar no xadrez pegado a lance, a gente não é uma máquina para poder decorar, né, 1000 lances e até mesmo se a gente conseguisse decorar o xadrez como um todo, toda a linha de xadrez, a gente, vou decorar tudo aqui, vou jogar do começo ao fim decorado. Pode ser que uma partida ou outra você consiga acertar isso, uma partida ou outra. Mas assim, todas as partidas é impossível. Esse cenário acontecesse, o jogo seria chato. Até que a gente não sabe nem como é que o outro vai jogar, né? Pra dar certo o que a gente decorou. Isso aí, se fosse... Ia ser muito chato. Ia ser chato porque ele põe uma Muito coisa de chato memória. Não ia aquela parte da improvisação, aquela tensão de risco que tem. Sempre você está jogando com alto risco. Por mais que você possa ser um jogador habilidoso, eu mesmo jogo os torneios, eu perco muitas partidas. Eu sempre estou lidando com muito risco, tensão. Às vezes eu penso, eu devo assumir esse risco agora? Eu devo ou não? Não, vou segurar a onda. Não, eu tenho que arriscar. Se eu arriscar agora, não. Então tem essa questão de você trabalhar... pensar o tempo inteiro. A questão de trabalhar a lógica e essa questão de sempre você estar sempre lidando ali na ponta do dedo. Foi qualquer coisinha desmorona, né? E você sonha jogando xadrez? Já sei. Porque eu fico um pouco tensa, assim, algo que eu tô me preparando, aí no sonho eu fico ou jogando ou pensando algo para o próximo dia. E às vezes vem lance legal. Às vezes eu fico sonhando em loop, assim, já aconteceu comigo, de eu estudar tanto xadrez, teve uma época que o treinador pegou pesado, eu ficava estudando tanto xadrez que eu ficava em loop, assim, lance. Aí eu no sonho, falei, por que eu tô sonhando isso? No próprio sonho eu tava indagando, falei, por que eu tô sonhando isso? Acontece esses... E na minha época era Kasparovski. Kasparov, ele foi... Kasparov? Kasparov. Ele foi campeão mundial também. E o cara dominou também o xadrez. Inclusive tem bons livros dele, ele tem muito conhecimento para agregar. Inclusive, ele treinou o Magnus Carlsen. Ele treinou Ele foi treinador do Magnus Carlsen. Tem até uma história legal, porque questão de ego, né? Quando ele enfrentou o Magnus Carlsen, se não me engano, o Magnus Carlsen era bem novinho, por volta dos 12 anos. E o Magnus Carlsen conseguiu vencer ele. Que incrível. E aí ele era um campeão mundial, ou seja, o cara era uma lenda viva. Perdeu pra uma criança de 12 anos. E aí ele saiu tudo, na filmagem ele saiu bravo e tal. Aí ele saiu um pouco deselegante. Só que daí uma coisa que eu acho legal da história é que assim, ele se retratou, porque todo mundo é humano, tá propício ao erro. Depois ele pensou, eu errei com o menino é meu fã. Ou pode dizer assim, mas é que eu treinei ele e eu permiti ele ganhar de mim. Aí acabou... Tipo isso, não, mas ele não era treinador do Magnus ainda. Ele conheceu o Magnus nessa triste história. Entendi. Aí ele levou uma bordoada do Magnus, do menino Magnus, e aí ele saiu, nas filmagens, ele saiu meio bravo, desequilibrado. Entendi. Só que depois ele se retratou, entrou em contato, pediu desculpa e ele se ofereceu a treinar o atual campeão do mundo. E aí ele já tinha, lógico, mérito do Magnus, que ele já tinha talento para isso, e mais a ajuda do ex-campeão mundial, que ajudou ele, que é o Garry Kasparov. Legal. Que ele auxiliou no crescimento do Magnus também. E o Magnus, ele deixa bem claro nas entrevistas dele que o Kasparov foi uma grande chave da conquista dele. Olha que legal, chave é tudo. E acho que isso que eu acho legal da história, que todo mundo é humano, pode errar, agir de uma maneira errada, mas tentar pensar em se retratar, né? Então o campeão do mundo fez isso, né? Exatamente. E o Mate em 2 é um aplicativo? Como já começa no mate e você tem que dar o mate em 2? O Chess King, ele é um programa russo, são uma série de aplicativos, ele é como... Entendi. Então o mate em 2 está dentro do Chess King? Tá... Então o Chess King é completo. É completo, É pago? Ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. Eu tenho no meu celular algumas versões pagas, porque pra mim eu achei que valeu a pena.
eu uso mais a versão gratuita mesmo, já é o Gratuita suficiente mesmo. já pra trabalhar os temas. E aí você estava falando do Matin 2, né? Sim. Aí o Chess King, ele é como se fosse um livro interativo. Aí cada aplicativo tem um livro. Aí ele trabalha todos os módulos que tem pra aprender o xadrez. Aí eu gosto dele que ele trabalha muito a questão de exercício. Aí, por exemplo, eu acabei de ver um tema, vi um tema de Matin 2, entendi o que é Matin 2, eu tenho que dar checkmate em 2 lances. Aí vai ter vários e vários exercícios e você vai repetindo. Como na academia. O que acontece às vezes com um iniciante vai estudar xadrez, que aconteceu comigo no começo. Eu não sabia estudar xadrez, eu sabia que os grandes mestres falavam, olha, você tem que fazer exercício de tática, porque é onde você vai aperfeiçoar o seu cálculo. A tática é o quê? A tática, como sair, tipo assim, do tabuleiro? eu vou... Ou tudo, como dar um mate? Porque geralmente, assim, a galera não entende a diferença entre tática e estratégia. Fala, pô, mas os dois não é a mesma coisa? Os dois, ele tá no mesmo ecossistema, os dois ele anda lado a lado, porque a estratégia, ele tá atrelado a você tomar medidas ao longo prazo. Fala, pô, não tem nada pra mim fazer de imediato, que seria, no caso, a tática. A tática é algo que você precisa fazer, executar, que você vai ganhar algo naquele momento, ou vai ter algum contato e você vai ganhar algo. Vou dar essa peça aqui, eu vou dar essa torre aqui e vou ganhar a dama do oponente. Então, você vai ter um ganho material. Então, o sacrifício de torre vai me gerar um lucro, eu vou sacrificar 5 pontos, e vai me gerar aqui 9 pontos de retorno. A dama é 9, né? 9, isso. Aí, às vezes, a galera confunde a questão da tática com a estratégia. A estratégia, quando você pensa em plano, a longo prazo, a tática já é algo mais imediato, que você precisa fazer. Aí a gente estava falando desse aplicativo, que é na verdade, uma sequência de aplicativos. O Chess King é uma empresa que gera uma sequência de aplicativos que seria Matin 2, Matin 1, Matin 3. E pode jogar com outras pessoas? Ele não, até onde eu sei, não tem um servidor para jogar com outras pessoas. Para jogar é qual? Se eu quiser jogar. Para jogar, eu indicaria o chess.com e o Lichess. São as plataformas mais movimentadas. Tem o Chess24, tem outros também, mas acho que o chess.com e o Lichess já estão... Entendi. A maior parte da galera joga lá. E o chess.com, eu vou escolher alguém que está livre pela internet para jogar comigo, ou eu posso, tipo assim, eu vou importunar o professor Eric e procuro lá seu nickname e te chamo? Pode ser assim? As duas hipóteses, elas são pode agendar também um jogo? A pessoa pode combinar uma partida com um amigo. Sim. Que é como se fosse um videogame. Vou entrar no lobby ali, vou chamar fulano e vai jogar comigo. Pode jogar. O Lichess, inclusive, eu não sei se o Chess.com tem isso, por falta de conhecimento, mas o Lichess eu sei que tem uma forma de você jogar e conversar, comunicar. Fala. Tipo com microfone? Você liga o microfone. O Fortnite tem isso, né? A diferença é que o Fortnite xinga bastante, você só vê palavrão. Eu imagino que no xadrez não tem. Eu imagino. A gente não pode fazer, tipo, sabe, uma afirmação assim, porque gente ruim tem em todo lugar. Então a gente não pode falar, igreja, um ambiente de igreja tem gente ruim, mas tem gente boa também. Ambiente de xadrez tem gente boa, mas tem gente ruim. Então todas as classes da sociedade vai ter gente boa e gente ruim. Lógico, tem alguns meios que tem mais gente ruim do que boas, mas geralmente a tendência é ter poucas pessoas más, né? Porque eu associo a xadrez à erudição, à cultura, né? O pessoal que joga xadrez é mais cultas, assim, mais respeitosas, assim. Bem difícil. Não vou dizer que não tem, porque eu não vou colocar a mão no fogo, porque eu não sou responsável por outras pessoas, mas é bem raro esses casos, assim, de pessoas mal intencionadas no xadrez. É muito raro. E tem algum aplicativo de análise de partida, tipo assim, que te dê todo o histórico da partida pra você? Inclusive, agora que eu vou deixar um ponto legal aqui. O Lichess tem essa função de você fazer isso. Acabou a partida, você parte lá, rever meus erros, ele vai mostrar... Isso não faz o estudante deixar de anotar? Será que a gente vai deixar dia de usar o manual? Então, isso faz sim, mas eu tenho uma orientação. Só que antes disso, a minha preferência para o aplicativo seria o chess.com, porque lá ele mostra performance, você jogou 97% dos lances corretamente. Certo. Você fez uma performance de 97%. Ele simula também uma pontuação, porque no xadrez, quando você for jogando online, você tem uma pontuação. E conforme a pontuação que é o tal do rate? É o tal do rate. É o rate. E aí, esse rate vai crescendo. E conforme esse rate vai crescendo, você vai pegando jogadores com rate maior. Pra ter um equilíbrio de jogo. Porque às vezes, tem um rate aqui, eu vou jogar com uma pessoa que tá começando a jogar com um monte de mestre, ela vai acabar desanimando. Fala, só perdo nesse negócio. E vai perder o rate dela, não vai? Vai perder o rate dela, eu vou só jogando pra perder. Eu só ia querer jogar então com criança de 5 anos. Se bem que eu tenho umas crianças de 5 que, Hoje em dia as crianças estão perigosas. Tá demais, tá incrível. E aí tem essa questão do rate.
que a plataforma ela vai te linkando de acordo com o seu desempenho, para pegar pessoas que desempenham semelhante a você. Então você vai jogar com pessoas do seu nível. Você vai ter uma margem de vitória e derrota semelhante, sabe? Entendi. Vai ganhar 2, vai perder 2, a média, né? Ainda tem estratégia para poder jogar, né? Tem isso aí. Não só dentro do jogo, mas antes para escolher seu oponente. Tem um algoritmo que ele escolhe os oponentes para você jogá-lo. Em situações específicas de torneio, pode vir jogar aleatórios, mas é torneio, é situação específica. Agora, mas você vai abrir uma partida, ele vai te linkar, o algoritmo do site ele vai te linkar com alguém que tem a mesma performance que você. Então a tendência de vocês ganhar ali, o 12 é 50% de chance. A tendência, né? Então você vai conseguir ganhar, mesmo eu jogo muito mal, mas uma hora você vai ganhar, porque você vai pegar pessoas que jogam no seu nível. Entendi. E sobre a questão de análise que você estava falando de anotação, eu acredito assim, que tem que ter o equilíbrio. Eu acho que sim, tem acontecido isso cada vez mais, a parte da anotação, da galera anotar, fazer suas anotações. Eu acho que tem influenciado em questão de cada vez ter uma frequência menor. Mas eu acho isso importante da anotação, porque é uma forma de você estudar xadrez, ou até mesmo outras áreas, ativamente. Porque às vezes você está vendo muito no conforto, sabe? Vou ficar só vendo aqui. Aí o nosso ser humano tem um problema grave com a plasticidade da mente, tipo assim, a gente vai se acostumar com a comodidade. E de concentração, porque se eu tô deitado aqui, é muito fácil eu começar a ficar tão confortável ao ponto de eu começar a devanear meu pensamento, começar a pensar em outras coisas. Eu tô aqui na aula aqui e eu tô pensando lá em casa, pô, deixa eu e aí tá tão confortável que fica até longe do microfone. Desse jeito. Aí eu puxo da orelha. Mas faz parte. E aí, a questão do conformismo, você pode trazer distrações. Às vezes você tá focado anotando, eu tô anotando aqui, eu podia trazer a torre pra cá, pra lá, por causa disso, por causa daquilo. Aí sim, depois, o ideal seria, né? Você fazer a sua anotação, trabalhar a sua mente, porque você tem que trabalhar a sua raciocínio, você vai ficar preguiçoso, você sempre vai depender de uma resposta do computador. Então, o ideal é você trabalhar antes e traçar a sua resposta com o seu pensamento. Se está errado ou não tem problema. O negócio é você tentar exercitar que uma hora você vai aproximando. Tem um grande mestre, inclusive vou deixar a referência aqui depois, que ele tem uma coleção muito boa de livros, e ele fala o seguinte, num dos livros ele fala, olha, melhor você ter um plano ruim do que nenhum. Por que ele fala isso? Porque o plano ruim, uma hora você vai perceber que esse plano tá ruim. Só que você vai devagarinho, você vai aperfeiçoando esse plano. Não funcionou o que nesse plano? Não funcionou isso. Então vamos melhorar isso aqui. Aí você devagarinho vai se tornando um plano bom. E a questão de você trabalhar, sabe? Você se trabalhar você mesmo, não depende de tecnologia. Trabalha você e a tecnologia serve como uma extensão do seu conhecimento. Agora eu trabalhei aqui, consegui fazer essas anotações. Aí quando você ligar a engine, que a gente chama, que é o computador, ele vai trazer várias anotações e mais lance, fala blunder, fala lance errado, lance bom, lance excelente, lance brilhante. Aí fala, joguei. Aí você vai ter todo um auxílio não preguiçoso, sabe? Você trabalhou naquilo e quando você for jogar as partidas reais, você vai lembrar, passei uma cota aqui nesse lance aqui, sofri aqui. E o computador disse que. Aí o computador falou que esse lance aqui era ruim, cara. Então eu tenho que fazer esse lance. Aí na hora você consegue tomar as melhores decisões fruto do seu esforço, não do esforço do computador. Então eu sempre prego pelo equilíbrio, sabe? A máquina ela ajuda, a tecnologia ajuda pra caramba, mas com equilíbrio. Se você depende sempre da máquina, você fica preguiçoso. Aí você chega no momento de decisão importante no tabuleiro e você. O que a máquina faria? A máquina e vai você já duvidou da máquina alguma vez? Por exemplo, você acha que seu lance seria brilhante naquele lance ali. E daí ele disse que é o tal do blend, como é? Blunder, que é o lance ruim. Já aconteceu já disso? Já aconteceu. Porque assim, nem sempre... Não sei se ela é tão inteligente ela assim, é muito né? precisa, porém, o que acontece? O xadrez é um jogo de humanos. E às vezes, as ideias elas são mais fortes que os lances. Entendi. Então, tem uma frase muito legal também, que fala assim, o xadrez é jogado com a mente, não com as mãos. E aí acontece... Interessante, a mão só é ali só um instrumento para seguir o que a sua mente está mandando. Exatamente, perfeito. Com a mente, não com e que as mãos. As mãos é só um instrumento, para levar o para levar o que sua mente está mandando, né? Mas eu quero saber o seguinte, inteligência artificial, você já jogou com uma inteligência artificial? Já joguei. Porque quando a gente fala assim, vou jogar com a máquina, é dizer que vai jogar com a inteligência artificial? Isso, você consegue ligar ela. E você já venceu dele? Não venci, eu já consegui empatar.
Entendi. empatar. Mas Porque é impossível mesmo, Não é o tal do impossível. AlphaGo, não sei o que lá, Fish. Não é impossível, mas assim, depende de gastar uma energia e muitas horas no tabuleiro para conseguir. E é chato, porque assim, se eu sei que sempre vou perder, né? Será que é bom um pouco isso? desgastante, porque você sabe que, por mais que você pode ter ideias superiores à máquina, porém ela calcula com uma profundidade tão alta que, estatisticamente, para ela errar ou você conseguir acertar, ela é muito improvável. E tem caso de inteligência artificial com inteligência artificial? Tipo assim, bota duas máquinas juntas? Tem sim, tem Entendi, um deve caso. ser uma loucura. Tem sim, isso faz match para decidir qual que é A melhor. a melhor. E sobre a engine, Sim, engine é a máquina, né? Que você a fala. gente chama de engine, mas é o computador. Tá bom. O próprio chess.com, ele libera uma engine para você utilizar. Os outros programas, a maioria dos programas, ele liberam uma certa espécie de engine para você estar avaliando. Só que ele tem a questão de profundidade, que aí é outro. Por exemplo, a gente sabe que tem uma pesquisa do Stockfisher e o Lila Zero, né? Certo. Aí tem uma pesquisa dos dois. Quem que é o melhor, qual que é o melhor, tal. Os dois vão duelar. Sempre vai ter uma melhora, só que a diferença não vai ser tão assim gritante, mas sempre tem um tá melhor que o outro. Mas se Aí você tem uma for- questão de Desculpa. profundidade, que é questão de hardware. Por exemplo, eu tenho um computador aqui, esse computador meu aqui, a potência dele é maior do que o computador X. Aí essa questão de Entendi. poder computacional também é uma coisa relevante. Não só o programa, sabe? Tem um programa aqui, é o mais top da galáxia, mas se você não tiver uma boa máquina, ele também vai ter uma profundidade que... E vai ser mais lento também, tem a né? questão Não de vai você processar esperar. tão Exatamente, rápido. tem uma questão de você esperar um tempo todo de processamento de dados, que ele está calculando dados. Isso. E aí tem uma questão maior de espera e também de melhor respostas, quanto mais lances à frente para poder calcular. E aí tem a questão do poder computacional também. Aí também tem um detalhe que é bastante legal. Não sei se você já ouviu falar com certeza já deve ter ouvido falar em máquinas virtuais. Sim. Que você consegue alugar, acho que a Microsoft, a Amazon tem Isso. sistema que você consegue alugar. Eu sei que tem jogadores que os top players, eles alugam, às vezes eles compram também máquina, mas tem jogadores que, não jogo tanto torneio, eu não sou um profissional. Eu quero ter um poder computacional muito grande. Aí ele aluga a máquina virtual, porque ele não precisa comprar uma máquina porque ele vai jogar um torneio ou outro, então vai alugar uma máquina virtual poderosa e ele vai colocar para poder, os lances que ele joga, as aberturas que ele joga, ele vai colocar para avaliar nesses poder mais com alta profundidade. Então isso vai contar ainda o hardware, né? A questão O hardware também é uma coisa a se contar. Que a gente Isso. fala, mas eu vou assinar programa tal, mas se você não tiver um bom hardware para poder calcular, você vai ficar dias esperando sair as melhores respostas. E você já deu aula de xadrez online? Sim, eu dou inclusive toda semana. E aí o estudante ou a estudante está lá com o seu tabuleiro e você com o seu. E aí você fala como tipo 14, a Isso. coluna, a linha, né? Exatamente. Porque no tabuleiro, vamos explicar aqui para os ouvintes, tem marcações, né? Isso, tem a numeração que vem embaixo e tem as letras que vem embaixo, perdão, e vem a numeração que vem na borda. Aí, por exemplo, eu tenho a letra A, aí eu vou fazer um lance de cavalo, eu vou escrever C de cavalo, na casa A, 6. Aí coloca a letra, onde ele vai parar e mais o número. Então não existe nenhuma peça que tenha a mesma codificação, porque cavalo, bispo, peão, P, ninguém vai ter, né? O rei e a rainha. Isso. Tá vendo que eu tô esperta? Isso aí. Em inglês, eles não têm esse problema. Não tem esse problema. Não tem esse problema. Só que aqui no português, aí o pessoal tem aquela briga assim, mas se você fala dama ou fala rainha? Você fala dama ou rainha? Aí Pois é. a gente tem a série Gambito da Dama. Aí na série, por que saiu... Você assistiu a série? O Assisti. Gambito, é Gambito, né? É Gambito da Dama. Que é uma jogada. É uma abertura. É uma abertura. Faz parte do xadrez. Aí eles colocaram o Gambito da Dama. E aí fica essa tradução, por que não o Gambito da Rainha? Porque em inglês, né, o jogo, nas outras Deveria linguagens, ser da tá rainha. tudo rainha. Entendi. Mas é questão de a nomenclatura mesmo. Porque daí dá uma confusão. Rei, escreve R, foi pra tal casa. Rainha, R, foi como assim? Acabou de mexer o rei.
Aí, a questão da anotação. A brasileira, a nomenclatura, aí colocaram o D de dama. E como é Aí que pode você diferenciar. falaria em uma aula online o rei e a rainha? Seria É K e Q? É que é muito fácil, né? Eu falo D é dama, né? Dama. E R é o É rei. o rei, Aí tem que perfeito. ter a tradução. Então funciona a aula online? Funciona porque é muito fácil, que muitas vezes eu nem uso a anotação. Entendi. Porque o mesmo tabuleiro que eu tô vendo, a pessoa também tá vendo, ela tá enxergando. E aí ela vai ver minha tela. Certo. E aí eu tenho como puxar setinha. Às vezes eu puxo, o cavalo podia vir pra cá, o nosso oponente podia jogar pra cá, e aí nossa ideia era transportar a dama para a ala do rei para criar um ataque. Tá. Aí eu consigo fazer todo um sistema de anotação, consigo fazer setinha no tabuleiro, como se fosse um quadro, sabe? Eu vou rabiscar o quadro ali, eu consigo escrever no tabuleiro e conversar com a pessoa. E consigo também jogar depois com a pessoa, tirar dúvida. Então, o xadrez online, as aulas modalidade online, tem bastante benefício em questão de locomoção. Às vezes, eu tenho aluno lá em Barra do Bugres. Aí, pra mim poder ir toda semana lá, fica inviável pra mim. Aí, pra ele também. E existe uma competição virtual? Existe bastante torneio, porém a maioria dos torneios são os torneios que dão premiação em dinheiro, aquela coisa toda, Sim. que tem mais repercussão, são para jogadores titulados, que têm algum título de mestre. E funciona um online, assim? Um fica de um lado, de outro? Tipo assim, um no Japão e um funciona. Tem um que chama Título Tuesday, eu acho, se não me engano. E toda semana ele acontece, que é entre os titulados. Toda semana ele acontece. Acho que tem semana que é 60 mil, 80 mil dólares lá. Entendi. Eles fazem a premiação deles lá. Só que assim, os jogadores da Super Elite jogando. E é muito difícil o jogador amador ou intermediário ele conseguir vencer um torneio. E você já jogou assim, com aula já, né? Mas assim, em torneio virtual, já jogou? Vixe, eu jogo todo dia quase. Que legal! Eu gosto de jogar... Mas o virtual, no caso, é assim, é pelo celular. Eu jogo pelo computador, mas tem como jogar pelo celular também. Mas tem como jogar com tabuleiro físico e você dizendo a jogada para um e para outro ou não? Tem como jogar com tabuleiro físico. Até um tempo atrás eu improvisava, porque tem a questão que os torneios mais importantes eles são presenciais. Só que o que acontece? É muito difícil, às vezes, eu conseguir me locomover para jogar com o oponente. Às vezes, não tem oponente do meu nível disponível para jogar comigo, ou mais forte que eu, que seria o ideal para evoluir. E aí, a internet, a tecnologia, ela auxilia nisso. Que eu consigo ligar o computador e eu vou jogar com jogadores da minha força, mais forte que eu. Então, consigo auxiliar nisso. Às vezes, o maior problema disso é a visão espacial. Eu estou sentado ali, jogando. E também tem a questão que eu trabalho, estudo, faço tudo pelo computador. E às vezes eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero sair um pouco de tela. Eu falo, não, estou muito em tela, até meu esporte eu vou ficar em tela, né? Então eu quero dar uma amenizada nisso. E aí o que eu faço? Eu equilíbrio. Aí eu evito ficar no computador, aí eu vou colocar o tempo da partida, eu monto o meu tabuleiro para jogar, eu monto o meu tabuleiro improvisado. Isso é improvisado, qualquer um consegue fazer em casa. Eu vou explicar também, tem outro caso que existe o tabuleiro. Eu quero saber esse existe caso. tabuleiro com tecnologia que ele até mexe pra você. Sério? E é caro? Deve ser caríssimo, né? Mas você vale tem, não? Não, esse não tem. Que legal. E aí, o que eu fazia quando eu tava treinando? Eu montava meu tabuleiro normal, que eu uso pra jogar em torneio, e conforme o oponente fazia o oponente no computador, ele fez o lance dele, eu fazia a resposta no tabuleiro. E eu começava a pensar sempre olhando pro tabuleiro. Entendi. Para as peças. Por quê? Questão de saúde, deve ficar muito tempo de tela, dar uma amenizada de tela. E questão também de torneio. Toda vez que eu for jogar torneio, não vai ser na tela. A tela vai mudar a visão espacial. Então eu pensava sempre nisso, na questão de saúde mesmo, de qualidade de vida, e questão de costume para quando chegar no torneio, sentar numa mesa, ter o costume de ter uma postura correta, que às vezes você senta meio torto, ou um pouquinho para frente, ou um pouquinho para trás, você perde alguma visão espacial e você pode acabar cometendo um erro por questão de visão mesmo do jogo. E o árbitro fica de olho no irregular, né? Nos lances ilegais. Mas geralmente o oponente também, ele raramente vai deixar passar. Ele viu que o oponente fez um lance que tá errado, ele já vai chama pausar o relógio, o árbitro vai vir na mesa, vai retificar, né? Vai fazer retificação do lance e vai anotar. Vai dar um minuto a mais pro oponente, vai penalizar o oponente, vai dando um minuto a mais pro oponente. Mas são tantos irregulares, não pode capturar com a outra mão. Tem que capturar
Isso, a mesma mão que mexe é a mão que captura. Vamos dizer, porque que acontece muito nos torneios. Pra rocar, você Exatamente. roca, Uma única mão. pega em uma mão no rei primeiro, não é? Exato. Depois na torre. Isso, então... Mas eu jogo café com leite, eu faço de qualquer jeito. Não, amistoso, a gente joga se divertindo. Agora aquela pessoa que quero jogar torneio, quero ser mais competitivo, e quero ter mais gente pra... Porque assim, quando a gente tá jogando brincando, a gente é competitivo também. Só que a diferença é que você vai ter um espaço maior de gente pra enfrentar, né? Quando você tá jogando torneio. Aí tem toda uma regra, porque às vezes a pessoa joga de qualquer jeito, igual o cara jogando com duas mãos. Ele nem jogou direito aqui, já tá batendo no relógio. Entendi. Isso tá errado, tá prejudicando o oponente. E às vezes também jogando com duas mãos, às vezes derruba a peça mais do que normal. Puf, derrubei peça. Então jogar com as duas mãos praticamente mostrou que não é legal. Até para corrigir, porque tem pessoas sistemáticas, né? A peça tem que estar no seu quadradinho do meio. Até para corrigir tem que pedir licença, Exatamente, não é? porque se você não pede licença, o oponente pode entender que você tocou na peça. Foi, pô, você tocou nessa peça. E se tocar você naquela queria peça, mexer. tem que jogar com aquela Exatamente, peça. a peça tocada é peça mexida. São muitas regras, né? São regras do cotidiano do enxadrista que, questão de pouco tempo de prática, ele já vai se adaptando. Você falou enxadrista, o jogador se chama enxadrista, Isso, não é? todo jogador que ele participa ativamente de xadrez, dos torneios de xadrez, ele tem essa nomenclatura. Então você é um enxadrista e um preparador de enxadristas, né? Exatamente, E um professor. Compartilhando Que legal. conhecimento com a galerinha. Muito bom. Me diga alguma técnica de estudo. O que é que você diria assim? Vou começar agora. É ler, buscar comunidades, um clube de xadrez, talvez. O que é que você diria assim, para quem quer começar? Na minha opinião, o ideal seria ter alguém para poder ver os seus erros, ver o que você precisa melhorar, te dar uma instrução correta. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a um professor, tem acesso à informação de forma fácil. Eu deixaria a recomendação, igual eu disse, tudo tem um equilíbrio. Seria a parte dos livros e a parte da tecnologia. Com os livros, eu deixaria a minha recomendação do Yasser Seiravan. É muito famosíssimo. IA vem de IA de inteligência artificial ou não? É um jogador mesmo, o nome dele é Yasser. O nome dele, O nome dele tá. é Yasser Seiravan. E acha em livrarias, na Amazon, para geralmente comprar? online, é verdade. Certo. Só que tem PDFs disponível, também tem... É muito fácil o acesso dele. Em qualquer clube que você vai, te Mas você acha que uma criança conseguiria ler ou é mais evoluído o livro? A linguagem é bem simples. Simples? Uma criança conseguiria ler com tranquilidade, uma criança alfabetizada. Né? Certo. Só que assim, qual que seria a minha recomendação-chave? Ele tem uma coleção inteira, que seria a abertura. O xadrez tem várias fases, né? Então tem abertura, meio jogo e finais. Aí tem estratégia, tem tática. Ele vai abordar cada um desses temas de forma iniciante, da forma inicial até o intermediário. E qual que seria a minha proposta? A pessoa tentar pegar esse livro, porque daí teria um estudo sistematizado. Porque acontece com o YouTube. Eu tenho um livre acesso à informação, porém... Que pode começar do final, não é? Não é sistematizado, entendi. Não tem uma ordem cronológica. Às vezes eu sei um tema muito avançado, mas quando chega num tema muito simples, eu não sei. Aí eu acabo criando vícios de jogatina. De forma de aprender. Aí você aprende de uma maneira equivocada, sabe? Aquela mania que os nossos pais, nossos avós falavam, você vai aprender a dirigir desse jeito, você vai ter que aprender na autoescola porque você não vai gerar vício. E acaba aprendendo errado acaba aprendendo errado. Consegue executar na prática? Vai conseguir, mas não tem uma performance não pode atingir uma performance mais alta por causa disso. Aí qual que seria a minha recomendação? Pegar os livros, porque lá tem todo o conhecimento necessário básico de um xadrista, que seria a coleção do Yasser Seiravan, que se chama Xadrez Vitorioso. E combar com os aplicativos, que seria o Lichess, tem uma abinha aprender lá, que você vai ter uma trilhinha, como se fosse o Duolingo, sabe? Ofensivas. Sei. Aí você vai indo fazendo as ofensivas. Uma gamificação mesmo, exatamente. né? Que aí você vai sempre por uma forma... Duolingo, não é? Duolingo, Entendi. E aí então tem tipo assim, níveis, avatar, igual o Duolingo. Isso vai até estimular, vai né? Subir, a pessoa querer vai subir de nível. Aí tem o Chess King também que ajuda, você pode fazer o Chess King. Mas assim, só de pegar esse livro aí vai conseguir ter a base por conhecimento para conseguir manusear uma tecnologia, que seria uma engine. Vou pegar a engine e falar, esse lance, por que esse lance? Ele vai ter conhecimento necessário para entender. Pô, esse lance aqui, ele desenvolve, porque o centro está fechado, eu não consigo fazer nada nesse centro, então eu tenho que atacar nas alas. E aí ele vai ter conhecimento necessário de entender o que a máquina está mostrando, porque a máquina, ela mostra, na maioria das vezes, ela vai mostrar cálculo bruto. E pelo cálculo ela vai conseguir achar a resposta, mas ela nunca vai ter a ideia para te mostrar. Então por isso que os livros são importantes, para você entender o plano, a estratégia de cada lance, porque a engine ela tem uns lances, né? Mas os planos vêm da onde?
Pois é, E a exatamente. gente é humano, a gente é movido a plano, a ideias, né? Exatamente. E o jogador, ele joga com a mente, né? Exatamente, não com as E mãos. não com as mãos. Exatamente. Gostei muito dessa frase. Me diga sobre as comunidades de jogo de xadrez, um clube. Você acha que isso ajuda? Ou encontrar um amigo ou uma Demais. amiga que saiba jogar? Demais, ajuda demais. Porque o treino vai melhorar a pessoa? Melhora muito, Né? melhora muito. Hoje em dia, aqui na capital de Mato Grosso, né, que é Cuiabá, a gente tem um clube presencial que fica localizado no Goiabeiras. E tem que se inscrever para fazer parte do clube? Só chegar lá e jogar. É um espaço Então é de graça. de graça, não precisa pagar Entendi. nada. Só que assim, a gente sabe que nem todas as cidades têm. É um privilégio que a gente tem aqui na cidade, graças à Verdade. Federação Mato Grossense de Xadrez. Que hoje foi dirigida há muito tempo pelo Cleiton Manhã Santana. É seu xará? Né? meu Cleiton, xará. você também é Cleiton. Eu tenho muito problema com o meu nome em relação a isso, porque meu pai chama Cleiton, o meu chefe acho que ele chama Cleiton. E eu te chamo professor Eric, Aí né? tem esse problema, eu não, porque não chamo Eu Cleiton. tenho esse problema com o meu nome, porque tipo, tem acho que 3 pessoas que chamam Cleiton. Seu pai, Meu pai, esse que você o falou. meu chefe, e tem mais uma pessoa que chama Cleiton, que é da faculdade. Entendi. Aí a galera meio que, pra cima lá, como meu nome é composto, tem o Eric, né? Tem. Aí a galera chama, pô, Cleiton. Aí meu pai chama Cleiton. Aí o pessoal lá em casa chama pelo segundo nome, né? Todo mundo Eric. chama de Eric. Aí na escola, o pessoal que me conhece, que vai na minha casa, que meus amigos iam na minha casa. e Já tal, aprendeu que é já aprendeu Eric, que é. Aí a é galera Eric. fala, qual é o nome dele? É Eric. Aí eu ia espalhando o Eric. Entendi. Espalhando. Aí na chamada, até o professor tava chamando Eric, né? Eric, Todo mundo Eric. chamava de Eric. Aí daí o professor, pô, o seu nome é Cleiton e tal, e dá uma confusão. Aí tem essa confusão, às vezes a pessoa pergunta meu nome, aí eu falo Eric, porque eu até esqueço que meu nome original é Cleiton. Aí tem essa questão Verdade. do nome aí que acontece. Aí às você vezes. falou que tem o que era gerenciado Ele era o antes, presidente né? da federação. Que Aí era o hoje Cleiton. ele. Era o Cleiton isso? O Ah, tá. Cleiton Manhã Santana. Aí hoje é a Thierry que deu seguimento. Que também é o irmão dela, que chama Igor Carlos. Ele chegou a assumir a gestão da federação, que até onde a gente conseguiu crescer, a federação. Então esse clube faz parte da federação? Faz parte da federação. Ah, Eles tá. que fizeram a É um trabalho social um trabalho muito social bonito, não é? E é um espaço para a comunidade enxadrística, né? Sim. Porque até então a gente conseguia online ou fazia coisas informal, que é igual aconteceu quando eu comecei a encontrar, sair do meu círculo social de jogadores, porque era o pessoal da minha idade, eu tinha 17 anos por volta, eu tinha uns 17 anos. Aí, da minha idade, em Várzea Grande, Cuiabá, a molecada eu meio que reinava. E aí, tipo, não conseguia extrair mais, assim, conhecimento daquele meio ali, porque eu sempre era o melhor, quem estava sendo conhecimento eram os outros jogadores. E aí eu queria buscar mais desafio, aí ia para um lugar que chamava Moage, que era uma sorveteria. Moage é um nome bastante... o nome- Moage é um nome muito típico Era o daqui nome de uma- Mato Grosso, era né? o nome de uma sorveteria. E aí, perto da UFMT. Aí Sim. o pessoal ia pra lá jogar. E aí lá o pessoal, a gente chama de absoluto, que é o pessoal adulto. Ah, Aí os sim. caras já têm experiência, inclusive o Danilo, uma galera famosa assim do xadrez aqui, que era bastante forte do xadrez, ia pra lá. E eu ia todo sábado eu ia pra lá. E só que eu não ganhava nenhuma deles. Entendi. E aí ele me instigando, eu falei, não é possível que eu vou conseguir ganhar uma. Daí ele me instigando. E eu ia perdendo, só que como tava no meio de uma galera que tava em outro nível, Mais eles evoluído, falavam, né? pô, mas isso aqui não é legal você fazer. Eu ia entendendo meus erros. Ah, eles iam te ensinando, Eles não é? ia jogando, brincando, brincando, Legal. informal, mas ele sempre dava, tipo, uma orientação. Falava, não, assim não é legal você jogar essa posição, você tem que jogar assim. E você ia lá só pra colher as informações, Eu né? ia pra me divertir, eu gostava muito de jogar com eles, porque assim, eu achava eles um gênio. Eu falei, nossa, esses caras são um gênio. E eu gostava de estar no meio deles. E aí eu ficava jogando, ia pra me divertir. E de qualquer maneira eu tava aprendendo, sem saber que eu tava aprendendo, né? E aprendendo e foi evoluindo, foi uma das coisas que, igual você falou, de ter uma comunidade, que comecei a ter rompi o espaço que eu tava, que eu reinava, e fui pra outro espaço que eu só perdia, mas é um espaço que eu vi, pô, essa galera é muito gênio. Aí eu fiquei no meio dessa galera e que eu não devagarinho, o meu nível foi elevando, sem eu perceber. E evoluiu tanto que você trouxe alguns troféus, né? Vamos conhecer alguns deles? Mostra pra gente. Eu separei 2 aqui que tem umas historinhas especiais. E onde foi o torneio, a cidade? Foi em Sonora, no Mato Grosso do Sul. Ah, Sonora é o nome da cidade. Foi o meu primeiro aberto do Brasil que eu joguei. Que troféu bonito, hein, Esse gente? foi bonito. Esse- Olha pessoalmente aqui, ele é lindíssimo, ele é Não, brilhoso, ele é muito imponente. esse- Onde você guarda ele na sua eu coloco casa? lá na verdade, eu tava deixando no meu quarto. A minha mãe já catou todos os meus troféus e colocou tudo na estante lá. Ah, eu ia colocar também. Ela catou Na tudo. sala, Eu falei, bem imponente, falei, na frente mas de todo
todo mundo. Seja feita a sua vontade. Então, você quer deixar aqui, tá tudo bem. Eu deixo em cima da estante todos os meus troféus. É, sua mãe é isso mesmo. A mãe tem orgulho tem demais, orgulho, né? Incentiva. Mostra o outro pra gente. Aí esse outro, ele é pouco pequeno, mas ele tem uma história também especial, que eu gosto até de falar para meus alunos, serve como inspiração para eles. É bem pequenininho, mas ele tinha os maiores lá, mas eu trouxe ele porque olha para ele, eu tenho um símbolo, eu lembro dele. Que legal. E esse aqui foi uma conquista que eu consegui, né, jogando um torneio o primeiro torneio que eu sempre costumava jogar online, contra mestre e tal. E esse aqui foi acho que o último que eu joguei que teve uma conquista significante, que foi o Aberto do Brasil de Sonora 2023, e com jogadores fortes. Aí foi o primeiro torneio que eu cheguei assim, que era um torneio aberto do Brasil e com bastante jogadores fortes, né, com titulados. E eu fui com essa questão de divertir. Foi quando eu voltei a jogar xadrez. Eu fiquei um tempo sem jogar xadrez porque... Imagina se você tivesse, né, jogando. Eu fiquei um tempo sem jogar xadrez porque eu tenho um problema com... autocontrole. Eu começo a perceber que eu tô fazendo algo muito assim, deixando de fazer compromisso para fazer uma coisa, eu meio que dou uma parada. Falei, não, vou cortar pela raiz para mim se controlar mesmo, porque às vezes né? eu tenho coisas mais importantes. Às vezes a vida é só jogar xadrez, tem que estudar, tem que trabalhar. Então, às vezes eu tava deixando de fazer alguns compromissos assim, que era mais importante do que jogar xadrez. Entendi. Aí eu falei, não, tu quer saber de uma coisa? Como eu não tô tendo autocontrole com isso, eu vou me penalizar, porque eu não vou jogar mais. Você deu uma paradinha, né? Vou dar uma parada, vou focar. Aí eu foquei. Aí depois que parou, ganha esse prêmio gigantesco. Esse foi a questão, né? Que eu fui pra divertir. Falei, vou lá pra divertir. Não quero saber, tipo, quem tem a obrigação de vencer são os caras lá que são muito bons, os caras estão treinando xadrez, estão comendo xadrez, então eles têm a obrigação de ganhar. Eu vou pra divertir e vou curtir aqui a viagem com meus amigos e vou jogar xadrez, é o que eu gosto, né? Eu vou divertir. E aí eu fui jogando no torneio, ganhei a primeira partida, falei, beleza, tá ok, aí ganhei a segunda, ganhei a terceira. Aí quando eu vi que eu tinha a possibilidade de vencer o torneio, eu falei, cara, não tô acreditando, será que eu vou ganhar esse torneio? Né? Aí eu peguei um mestre, que ele foi campeão brasileiro lá, ele foi jogar o Sul-Americano. Aí eu já sabia que ele era forte, porque ele tinha empatado com o grande mestre Krikor, acho que ele empatou com o Krikor. Coisa assim, a gente teve uma partida muito boa com o Krikor. O Krikor, pra quem o pessoal vai conhecer, porque ele é um dos tops, são poucos grandes mestres que tem. É como o Mequinho, sabe? Sei. Eu conheci Mequinho. Então, o Mequinho tem um título de grande mestre. Ele teve aqui, ele jogou com 20 pessoas, eu acho, ao mesmo tempo. Aí o Krikor também é um grande mestre do Brasil. Ele já, inclusive, foi campeão brasileiro. E aí ele jogou com o Krikor lá e ele conseguiu fazer uma ótima partida com o Krikor, né? Eu falei, pô, esse menino tem muito xadrez. Ele anotava que ele tá usando muito xadrez, tava numa sessão muito grande. Eu falei, cara, esse menino tem muito xadrez. É bem difícil eu conseguir ganhar desse menino. E se eu empatasse com ele, ele era praticamente campeão, porque ele tava liderando o torneio. Entendi. Aí eu tinha que tentar ganhar dele. E aí, eu já teve 2 torneios nesse torneio paralelo, né? Teve um de rápidas, eu tinha enfrentado ele. E eu tava sempre observando ele jogando. Eu falei, cara, esse menino... Tem isso, né? De você ver como que seu oponente joga, como é a abertura tem um estilo dele, de jogo, né? Pra ter o estilo. Aí eu vi que ele tava jogando muito fino. Você ficou stalkeando ele pra saber como ele joga. Eu fiquei acompanhando, porque todo mundo acompanhava porque ele tava na mesa 1, né? Certo. Até as mesas, conforme você vai ganhando, você vai subir nas mesas. Ele tava sempre na mesa 1. Eu falei, ele tava batendo todo mundo lá no torneio. Eu falei, cara, esse menino então... Eu já tinha percebido que ele tava jogando bem, porque eu tinha enfrentado ele antes no torneio de rápidas. E aí a gente empatou no torneio de rápidas. Eu falei, pô, esse menino tá jogando muito bem. Esse menino tá jogando um xadrez, assim, diferenciado. Eu percebi que, sabe quando você joga com um cara que ele é diferenciado? Tava dando medo. Eu falei, ele tem um xadrez diferenciado. E aí ele juntou com outros mestres lá e eles começaram a analisar a abertura que eu jogo. Aí eu pensei, pô, já era, né? Porque o que eu já jogo um trem simples. Sim. E aí os caras estão estudando, eu falei, na hora deu um frio na barriga, eu falei, e tava filmando. Aí eu pensei em trocar a abertura. Eu falei, não, vou trocar a abertura. Porque eles já estão estudando minha abertura, né? Eu vou, sei lá, eu acho que vou perder meio feio, né? Então eu vou trocar a abertura, né? Meio assim. E você trocou a abertura? Não, aí como tava gravando. Sim. Como eu tava gravando, eu falei, pô, se eu trocar a abertura, pode ser que eu jogue um trem pior do que eu jogo, né? Não vou estar acostumado, vai que eu caio em alguma armadilha logo no começo. Aí tava por causa da filmagem, eu falei, não, vou tentar fazer uma boa partida. Aí eu tirei o peso, né, de querer ganhar. Eu tava muito com essa fissura de querer ganhar, porque eu tinha chance de vencer o torneio. Eu falei, não, esquece, eu vou tentar fazer uma boa partida, porque tá gravando e eu quero mostrar essa partida que eu joguei com o menino top, né, o guri forte. Quero mostrar, mesmo se eu perder, eu quero mostrar que eu fiz uma boa partida. Quero ter resistência. Ótima ideia. Quero ter luta. É uma questão de espírito de luta, né? Eu falei, não, quero ter luta, né? Sei que tem mais xadrez que eu, mas eu vou lutar. Aí eu fui jogando e de repente quando eu vi as coisas foram encaminhando no calor da partida, eu joguei a mesma coisa, a gente jogou praticamente a mesma coisa. Aí no calor da partida eu sabia que eu não podia empatar, eu fui um pouco meio espertinho com ele, né? Eu tinha uns lances que eu tinha que fazer que era importante, mas eu não fiz porque eu não queria trocar peça. Eu queria manter o máximo de peça possível
pra deixar atenção. Eu falei, quando o tempo estiver baixando, aí eu começo a aplicar problema, né? Porque daí tem mais chance dele errar. Aí eu fui meio espertinho pra cima dele, né? Aí onde ele acabou errando mesmo. Ele foi com estratégia de você também. Eu já tava pensando um pouco mais na parte, um pouco fora da parte técnica, né? Pensando em segurar mais a atenção do jogo pra ver se ele conseguia, se ele errava, né? E foi o que aconteceu. Aí foi segurando a atenção do jogo e eu ganhei a partida. Aí eu falei, cara... Você ganhou do cara! Aí eu não acreditei na hora. Eu falei, cara, ganhei. Aí na hora que o pessoal veio falando, parabéns e tal. Aí a ficha não caía, né? Eu falei, caramba, né? Como é que pode, né? Eu vim aqui pra divertir e acabei... E um tempo também sem jogar, você ficou um tempo sem jogar. Eu fiquei 2 anos sem jogar xadrez. E aí, quando você joga, vem esse prêmio maravilhoso. Eu venci. Aí, por isso que eu gosto de falar para meus alunos, que primeiro você focar no torneio, não ficar focado, vou lá para ganhar, ou tem que ganhar alguma coisa, não. Vai para se divertir. O que vier depois é lucro, né? O que vier, consegui um título, venci o torneio, perfeito, mas tem que focar em divertir. Porque se você não divertir, tá lá por pressão, ou para impressionar alguém, tu vai estar perdendo seu tempo lá no meio. E aí esse foi um eu gosto dessa história aqui, porque foi bastante marcante, porque foi com esse sem peso, sabe? Vou jogar ali pra me divertir, sem expectativa, e acabou que deu certo. E foi bom, né? Deu super certo, né? E a gente está aqui, o professor tem outros, né, lá, outros troféus lá na prateleira que a mãe dele disse que é pra ficar na sala. O pessoal pensa, você tem troféu de primeiro, tem troféu de segundo, tem troféu de terceiro. Eu tenho medalha guardada de 10º lugar, porque o pessoal fala, não, tem troféu, porque o pessoal também pensa assim, ele é um cara muito forte, ele só ganha, o pessoal de fora, ele ganha todos os torneios. Não, eu jogo os torneios, nem todos eu ganho, às vezes fico em segundo, fico em terceiro, às vezes não fico em terceiro, porque é questão de... você tem uma constância no jogo. Às vezes a pessoa pensa, vou jogar o torneio também, vou dedicar. Às vezes o seu fruto, do seu esforço, ele não é imediato, sabe? Vou fazer agora, vou estudar xadrez hoje, amanhã eu vou estar dominando tudo. Não. Ele é um estudo que ele vem constante. Tem outras pessoas brilhantes também. Então tem tudo esse destacar. Eu ia trazer o segundo também pra mostrar, né? Porque... E as medalhas, sua mãe colocou na sala também? Não, as medalhas vai bastante lá e fica empilhando lá. Eu gosto na gaveta lá. Entendi, que legal. Aí, pra galera entender também que tem essa questão, né? De derrota e perda, até pra quem tem um nível mais intermediário, como o meu. Eu tenho um nível mais intermediário, eu perdo pra caramba também. O pessoal fala, ele ganha muito, ganha todas as partidas. Não, eu perdo pra caramba, é que eu jogo bastante torneio também, né? Uma hora tem que ganhar, né? E a conversa está incrível, professor. Você é incrível. A conversa fluiu muito bem, você esclareceu várias dúvidas. Assim, agradecer imensamente. Eu que agradeço, foi uma conversa muito incrível mesmo, no sentido agradeço. Mais maravilhoso e muito enriquecedora. Agradecer demais por você estar aqui compartilhando um pouco sobre xadrez, educação e tecnologias. Eu aprendi tanta coisa e eu costumo dizer que o podcast é uma forma de uma desculpa para que eu possa aprender mais ainda. Que isso, eu que tô muito feliz bom. demais aqui com o convite. Eu nem esperava, né, até... Fiquei, nossa, né? Que chique, né? Mas você é um cara chique, né? Que chique, né? Me chamaram podcast. Falei, olha, tô sentindo que ele tá com o ego um pouco inflado. Você é merecedor disso e muito mais. Desejo boa sorte em todos os torneios, né? E muito bom. Muito obrigada mesmo por estar aqui hoje. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais. Estamos através de áudio no Spotify, no YouTube, estamos no Instagram. Estamos também no Facebook, estamos em várias redes, faltou alguma que é o TikTok. Tchau, obrigada! Até mais!